Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos iniciar fazendo a divulgação das nossas atividades de estudos. Terças-feiras nós temos o ESG, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Esse estudo inicia às 19 horas, é um pouco antes dessa reunião. Nas quintas-feiras nós temos os estudos do Livro dos Espíritos, também com início às 19 horas. Aos sábados nós temos, além da nossa
reunião pública, nós temos também a evangelização da infância, que acontece no mesmo horário, às 9 horas. E o ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina, às 10h45. Além do encontro de estudos com a mocidade, no primeiro e terceiro sábado do mês, a partir de 9 horas. Então, podemos estar divulgando, né, entre familiares, amigos, todos esses estudos aí que acontecem na nossa casa. Se alguém tiver interesse também, é só nos procurar no finalzinho da reunião que a gente vai estar explicando melhor, tá? Hoje nós teremos aqui na nossa casa a nossa irmã Jane, falando sobre amor e renúncia. Lembrando que o tema central do mês de março é Boa Nova Sempre. Então, estão todos convidados, desculpa, para estarem aqui conosco nas terças, né, às 19h30 e aos sábados, aí, a partir das 9 horas. Essa reunião pública, tá? Agora nós vamos fazer a leitura da página de hoje. Ela é retirada do livro Fonte Viva, lição número 20, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Diferença. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a consciência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo evolve sempre e quem evolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Graças a Deus. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Jesus, a Deus nosso Pai, pela oportunidade do momento. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, para podermos aprender um pouco mais, para podermos refletir sobre a mensagem. E, acima de tudo, Senhor, para que possamos levar para a nossa vida diária as lições trazidas para todos nós. Te pedimos pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco nesta noite, mas que se
encontram em seus lares, acompanhando a reunião, que se encontram em pensamento conosco. Que todos possamos ser abençoados, que a sua luz irradie sobre todos os lares, todos os hospitais, presídios, aonde quer que se encontre um filho seu, que todos possamos sentir a sua presença nesse instante. Envolva a nossa irmã Jane, que estará trazendo a mensagem da noite, que ela possa ser intuída pelo plano maior, pela espiritualidade amiga. E assim, Senhor, pedimos a permissão para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, nós convidamos a Jane para estar aqui. Nosso tema desse mês de março, poderíamos começar pelo final dele. Vamos falar sempre, sempre e sempre. Por que sempre? A boa nova, a boa notícia trazida por Jesus aos nossos corações. Então, o que inspira o nosso tema do mês de março é esse livro, Chico Xavier, Alberto de Campos, onde vamos encontrar os bastidores da passagem de Jesus pela Terra. Que a história é bastante divulgada, bastante difundida, mas através desse livro, Alberto de Campos nos conta os bastidores. Poderíamos falar até assim, aquele making off, né? Quando está se falando de alguma gravação. E são detalhes que não estão nos outros livros, mas são detalhes importantíssimos que até hoje nos convidam a refletir em torno da Boa Nova. E o tema hoje é um tema assim que exige muito de nós, porque são duas atitudes que são primordiais para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. Vai falar de amor e renúncia. E mais, ao longo da mensagem, vai procurar caminhar para uma interpretação de que esses dois estados seguem juntos: amor e renúncia. Então, poderíamos até entender, né? Quem ama, renuncia. Quem ama, renuncia em favor do ser amado. Quando a gente fala de amor e renúncia, a gente pensa logo em que tipo de amor? Qual é o maior amor do mundo entre nós? Ninguém arrisca? É o amor de Deus, com certeza. Mas entre nós, os encarnados, o amor de mãe. Quando a gente até pensa, né, que a mãe renuncia a tantas coisas para ter o próprio filho. E a história de hoje vai começar com o pedido de uma mãe a um filho. Porque nessa história vai falar da passagem das bodas de Caná. Estão lembrados dessa passagem? Que acontecia aquele casamento de Caná? Essa foi a primeira vez que Jesus demonstrou a que veio em público. Bodas de Caná está no Evangelho de João, no capítulo 2, dos versículos 1 a 11. Então, vem contando a história desse casamento. Maria, Jesus, os discípulos, amigos, irmãos, estavam numa festa de casamento. E aconteceu algo inusitado
faltou vinho no casamento. E para aquela comunidade ali, faltar vinho no casamento era algo muito sério. Era um presságio de que aquele casamento não daria certo. Era muito sério. E o casamento naquela comunidade, naquela cultura, era um evento mesmo. Durava em média 7 dias. Era em média 7 dias de festa de casamento. E faltar vinho era um mau presságio. Então Maria, que era amiga da família, tanto quanto Jesus e aos seus discípulos, ficaram tensos naquele momento. E Maria vai falar com Jesus: meu filho, faltou vinho. E aí ele olha para ele e fala, né? Faltou vinho. O que ele teria com isso? Ele até fala, mulher, o que tenho eu com isso? E alguns contestam essa fala de Jesus achando que ele era agressiva. Talvez se fosse no nosso dia de hoje, pudesse ser um pouco agressiva. Até tem aquela menininha da internet que usa muito esse termo mulher, né? Uma criancinha que é muito engraçadinha. Ela fala mulher, né? Falando com a gente. E naquela época não. Falar assim com a mãe, era respeitoso, inclusive. Mulher, né? O que tenho eu com isso naquele momento? Eu fiquei aqui pensando, se Maria vai a Jesus e diz para ele que faltou vinho, era um momento grave, um momento tenso naquela festa, Maria sabia das possibilidades do filho, não sabia? Porque tem algumas falas que dizem que Maria não conhecia bem qual era a missão de seu filho. Mas nesse episódio aqui eu fiquei pensando nesse respeito. Ela ir procurar o filho para ajudar naquele momento, né? Sair falar ali naquela saia justa, né? Um momento tenso, uma festa, para Maria falar isso com o filho. Ela sabia que ele poderia ajudar e de uma forma bem peremptória, uma forma mesmo, bem verdadeira. Então, ele fala isso, mas se dirige com ela para ajudá-la. E ela fala para os servos. O que ela fala para os servos? Faça tudo o que ele mandar. É Maria que fala aos servos para atender o que Jesus mandasse. Eu estou contando, mas está tudo escritinho aqui em João 2, 1 a 11. Então, Maria fala para os servos, né? Façam tudo o que ele mandar. E o que Jesus pede aos servos? Que traga, né, os recipientes com água. Os servos pegam os recipientes onde estaria o vinho, enchem de água e levam lá para Jesus. E em seguida, aqui não conta João, não conta os detalhes não. Se ele pôs as mãos, João não conta isso. Em seguida, ele fala para servir aquele vinho para o mestre-sala. Hoje tem até, né, no carnaval, o mestre-sala. Né? O mestre-sala, naquela época, era o convidado mais ilustre. Era um convidado muito importante, muito significativo naquela festa. Então Jesus fala assim para os servos: serve ao mestre-sala. Imagina o espanto daqueles servos que eles mesmos tinham colocado água nos recipientes. Eles não tinham visto o resultado ainda. O mestre-sala não sabia de nada do que estava acontecendo. Os servos sabiam. Mas foram lá e a hora que foram servir o que tinha no recipiente, que eles perceberam que era vinho. Serviram vinho ao mestre-sala, espantados. Naquele momento eles viram o que tinha acontecido ali. E o mestre-sala fica espantado. Fala assim: normalmente se servia no início o melhor vinho. E as pessoas chegam a pé, estão sóbrias ainda, né, estão no seu estado bem normal, então serve o melhor vinho. Depois que o pessoal já não está lá tão sóbrio assim, começa a servir o vinho de qualidade inferior. E o mestre-sala se espanta por quê? Quando ele toma o vinho, ele fala assim: mas você deixar o melhor vinho para mais tarde, para servir mais tarde? Ele se admirou com relação a isso. Então, Jesus não fez um vinho qualquer, não transformou aquela água num vinho qualquer, transformou no vinho, no melhor dos vinhos. E aí eles falam: disso a festa continua, os maus presságios, né, se dissipam, e aí segue-se
gosto de ler sempre a descrição para a gente tentar se transportar para lá. Olha a hora que era e como era o ambiente. Que descrição linda, olha. O manto da noite caía, ó. O manto da noite caía. Não falou simplesmente amanhecia. Olha que linguagem bonita. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum. E Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lar, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu. Então a gente observa que Simão não perguntou diretamente. Ele vinha com algo que o preocupava. E Jesus, sempre atento àqueles que caminhavam com ele, percebe que ele, naquela época, naquele momento, tinha algo que o deixava inquieto. Ele pergunta por que está deixando Simão Pedro inquieto. Isso sempre me chama a atenção aqui na conduta de Jesus. Atento, olhar atento aos que convivem, aos que caminham com ele. Então ele pergunta. Aqui perguntou, né, Simão, muito sincero, muito direto, mas Jesus perguntando, ele responde: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Era a prova que Simão falava. Como que Jesus poderia estar incentivando a se beber esse vinho? Como Jesus poderia estar incentivando uma festa mundana, como seria aquela festa de casamento? Quanto mais vinho, beberiam mais, embriagariam mais, né? Comeriam mais. Então era incentivo a se beber e a se comer em excesso. Então, Simão, muito sincero, queria entender, fala, como eu devo compreender essa sua atitude diante de toda a palavra que nos é trazida também por ti. Então é isso que Simão pergunta. Jesus percebe qual é o alcance daquela pergunta e sorri. É engraçado isso, né? Porque um diálogo, ele não se faz só pelas palavras. Os gestos, os olhares, os sorrisos, as ponderações, tudo isso cooperam para que o diálogo aconteça. E Humberto de Campos faz questão de ir descrevendo todas essas atitudes que acontecem ao longo do diálogo. E ele responde uma pergunta. Ele fala assim: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Então, Simão, você conhece a alegria de servir a um amigo? O que Simão estava enxergando pelo lado material, se ter mais vinho, mais comida, Jesus estava enxergando pelo lado espiritual, emocional e da amizade. Então Pedro nem responde. Ele escuta aquela pergunta e não responde. Então com isso Jesus continua. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem da alegria porque desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Então ele fala de um reino de Deus que deve ser semeado com alegria e que naquele momento ele está atendendo um amigo. Imagina, se fôssemos nós, vendo um amigo no sufoco, que era grave, o que estava acontecendo naquele momento era grave. Então, o que é que nós faríamos nessa condição? Lavaríamos as mãos, iríamos até rir? Olha, convidou tanta gente sem condição de servir vinho todos os dias das bodas. Qual seria a atitude? Ou será que eu iria tentar ajudar aquele amigo no momento do sufoco? Por isso que Jesus pergunta: conhece a alegria de servir a um amigo? Então, Simão Pedro vê o lado material e Jesus vê o lado espiritual daquele acontecimento. E ele fala desse reino de Deus. E Jesus continua: expor os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então ali eles têm a questão da amizade. Estou com meus amigos, amo a todos os meus amigos e estava ali para servir os amigos na necessidade. Naquele momento ali, a necessidade daquele
pode garantir esses laços. Porque muitas vezes nós estamos com os laços consanguíneos. Às vezes nós temos uma mãe, mas não temos dessa mãe uma amiga. Às vezes temos um irmão, uma irmã, e não temos desse irmão, dessa irmã, amigos. Às vezes temos os nossos parentes consanguíneos, mas não necessariamente a amizade entre esses parentes consanguíneos. Por isso que ele fala que esses misteriosos laços de afeto, são esses laços de afeto misteriosos que nos conduzem a Deus. Até nos versículos 1 deles fala sobre isso, né? De um amigo. Tem amigos que são mais chegados do que irmãos. São esses laços misteriosos. Tem gente que vem e fala, não, meu irmão vai ser ali na casa do vizinho. Meu irmão vai ser em tal lugar. Porque tem uma amizade tão sincera, uma afinidade tão grande com alguém que não é ali da sua intimidade consanguínea. Então é sobre isso que Jesus está falando aqui. Não reduzindo a questão dos laços consanguíneos, mas ampliando o amor e a amizade para além desses laços. Que a ideia de Jesus com relação à fraternidade é sempre ampliar, jamais reduzir. Então, Jesus ainda fala assim, saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Quem tem uma amizade assim sabe o quanto é valioso, o quanto faz bem. É quando você está com um amigo e você sente que ao chegar com aquele amigo, você entrou numa sala iluminada. Na presença daquele amigo, você se sente num lugar seguro, tranquilo, onde você pode desabafar, chorar, falar, fazer muita coisa ou não fazer nada. De tão grande que é o laço daquela amizade, a confiança que há entre eles. Aí Jesus ainda continua, tenhamos sempre júbilos novos que nos reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesados. Então imaginemos como Jesus estando naquela festa, e nada é por acaso, né? De forma providencial, o enlace matrimonial, aquele casamento sela de forma figurada também esse casamento dual com o plano material. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amar-nos, enriquecendo-nos as satisfações íntimas. Então, olha a lição de amizade que Jesus dá a Simão. Então, Simão Pedro também mantém ainda uma estranheza. Ele ouve, ele reflete, mas ele ainda não está totalmente confortável com essa questão. E aí pergunta, e quando os amigos nos respondem com ingratidão? Eu nutro uma amizade com alguém e aquele amigo é ingrato para comigo. Como é que eu devo agir se um amigo for ingrato comigo? Aí Jesus olha de forma lúcida para Simão Pedro e fala, Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera a recompensa. Olha bem, o amor verdadeiro e sincero não espera a recompensa, não espera a gratidão em relação ao outro, simplesmente ama. Não tem aquela frase que a gente fala bastante, que há mais alegria em dar do que receber? Então ele fala, né? Deu, doou, foi amigo, foi sincero e pronto, e ponto final. O Júlio Furtado, que é um psicólogo com quem a gente faz alguns estudos, dos nossos encontros, ele falou que quando a gente dá alguma coisa e cobra, é porque a gente deu mais do que tinha. Ele fala, se a gente deu e cobrou, é porque a gente não tinha o suficiente. E a questão é auxilia e passa. Uma página de Emmanuel tem essa frase, auxilia e passa. Não fica gastando seu tempo aguardando o retorno daquela amizade, uma gratidão por parte da amizade. Aí Jesus ainda continua. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Claro, né? Ser retribuído é uma recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus que nos conhece os propósitos mais puros.
grato a alguma coisa. Então, mesmo que todos, né, sejam ingratos, até se tornem inimigos nossos, ainda assim, o que eu doei, a alegria que eu tive ao doar, a amizade, a compreensão, não se perde jamais. E é esse o ponto. Eu falei que era difícil? É muito difícil ter as nossas relações, ainda são relações de troca. Eu dou em todas as relações, seja de amizade, seja relações de marido e mulher, relações de pais e filhos, queremos sempre uma troca. Estamos sempre preocupados com uma troca. Porque não é por maldade não, é pelo nosso estágio mesmo de evolução. Quem já não ouviu aquela história assim? Às vezes a pessoa não tem opta, né? O casal opta por não ter filhos, e aí alguém comenta assim, mas quem vai cuidar de você na velhice? Então, quer dizer, é uma troca. Eu vou até ter os filhos, mas estar pensando em ter alguém que cuide de mim na velhice. E antigamente se falava muito assim, quem tem um não tem, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Nunca ela me ouviu essa frase, falava bastante em relação aos filhos, que as famílias eram mais numerosas. Então se falava, a pessoa com um filho só já era uma coisa quase que escandalosa. Sem filho nenhum, então, sofria bastante pressão da sociedade. Então, mesmo essa relação nossa, familiar, ela traz sim, lá no seu bojo, ela traz um interesse, traz uma troca. Não é ainda essa pureza que Jesus disse aqui, uma pureza na qual todos nós chegaremos. Então ele fala dessa questão da alegria. E Jesus, assim, percebendo, já pressentindo que poderia vir, que realmente aconteceu, ele fala que esse vinho da festa de Caná pode se transformar para ele num vinagre. E a gente vai lembrar que, né, tempo depois, com essa passagem lá na frente que houve a crucificação de Jesus, e quando ele, né, no Calvário, teve sede, o que deram para ele? Vinagre. É uma esponja dele que tem vinagre. Para alguém que já vinha no Calvário, carregando uma cruz, sendo chicoteado, sendo açoitado ali, pede água e dá um vinagre para ele. E aqui ele fala, né? E que mesmo assim, aí ele fala, contudo sentirei mesmo assim júbilo em sorver o vinagre que dava a ele, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Então nessa hora Jesus já presente, né, profetiza que vai acontecer com ele dali a poucos dias. Essa aqui é uma sequência de atos que acontecem até a crucificação de Jesus. Então ele fala que mesmo aquele grupo todo que ele tinha amizade, mesmo aqueles que quando ele entrou em Jerusalém, o receberam com festa, né, lembra do Domingo de Ramos, né, que na tradição católica é Domingo de Ramos, é a chegada de Jesus à cidadezinha. E aí é recebido com festa, né? Forra no chão com ramos, com plantas. E Jesus não pisa, não entra sobre aquelas plantas. Por quê? Quem pisa naquelas plantas é o burrinho. Ele pede o burrinho, sobe no burrinho, e o burrinho sim é que vai pisando todo aquele chão de plantas que é colocado ali à chegada de Jesus. E aquele mesmo povo que recebe Jesus nesse dia, que depois na crucificação escarnecem, escolhem Barrabás, é o mesmo povo, é a mesma gente, que tem esses dois atos em período bem próximo do outro. Então aí assim Jesus fala que a alegria dele em cumprir a tarefa, a vontade de Deus, nada disso pode tirar. Então aí comparando, que mesmo a gratidão de nossos amigos não tem como tirar a alegria de em algum momento termos tido aquela amizade e termos ali cuidado, servido a um amigo. Então, esse período passa, Jesus continua nas tarefas que ele tinha naquela época, e num outro momento, Simão Pedro fica espantado e chega até a achar que Jesus está se contradizendo, porque Jesus continua com as pregações em cada local que ele para, pouco tempo já tinha se passado, e Jesus vai, numa dessas conversas, lembrar Moisés, lembrar o Velho Testamento, e na fala dele, Jesus se reporta àquela questão dos que podem ser seus discípulos. E aí também é uma fala bem contundente. Então Pedro, na passagem que Jesus fala
Pedro estranha. Se ele fez uma fala tão bonita com relação aos amigos, como ele é tão duro com relação aos familiares consanguíneos? Será que Jesus estava rebaixando essa condição de família? Será que seria possível? E Pedro, sempre sincero, sempre curioso, sempre querendo compreender Jesus para viver melhor a sua mensagem, pergunta ele novamente. Aí Pedro de novo a perguntar: Mestre, como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Então ele foi tão condescendente com os amigos, como é que ele foi tão duro com os familiares consanguíneos? Então Jesus não ficou surpreso com essa pergunta de Pedro. Primeiro que ele conhecia Pedro e nos conhece. Jesus nos conhece. Que o bom pastor conhece as ovelhas pelo nome. E as ovelhas também reconhecem o chamado do pastor. Então, quando o pastor chama as ovelhas, e o pastor tem mesmo uma forma de chamar as ovelhas, as suas ovelhas o atendem, o seguem e vão para o redil para ficar em segurança. É assim esse pastor com relação a nós. Jesus nos conhece, sabe das nossas necessidades, conhece os nossos pensamentos e nos atende. Então, ele não ficou surpreso com o espanto de Pedro. Aí ele fala assim: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre o zelo santo de sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Então, acima de todas as coisas, de todos os seres, está o reino de Deus. Então, é Deus mesmo, acima de todas as coisas que ele coloca aqui. Então, Pedro, na sua interpretação sempre ingênua, achando que ele estava rebaixando, reduzindo. E Jesus explica que não, está ampliando o reino de Deus colocado acima de todas as coisas. Então, ele até fala: tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. O título de amigos é o maior título, porque os discípulos sabiam da proposta de Jesus, sabiam da sua missão e faziam parte dela, não apenas executavam. É muito diferente, por exemplo, quando um operário está construindo um muro e ele está ali virando a massa. Você pode perguntar assim: o que você está fazendo? Ah, estou fazendo massa. Mas um outro operário que também está fazendo massa, quando é perguntado, está lá mexendo a massa, pergunta: o que você está fazendo? Ele fala: estou construindo um prédio. A diferença entre esses dois operários: um está somente mexendo a massa sem visão de futuro, o outro está mexendo a massa, mas sabe que aquela massa é fundamental para a construção daquele prédio ali. Então Jesus, quando vem anunciar o reino de Deus, chama e considera os discípulos como amigos, porque eles sabiam da missão de Jesus. Então é isso que ele fala, que o maior título é de amizade. Isso não desdenha os laços consanguíneos. Aí Jesus continua: o reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Ainda hoje, a construção do reino do céu no nosso coração deve ser o nosso tema central. Mas isso não quer dizer beatitude, não quer dizer ficar lá em meditação, e o mundo acabando, e você está na construção do reino lá. Não é isso. A construção do reino no coração é todo feito em atitudes, é todo feito em ações. Então ele fala: tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Aí vem a segunda questão, a renúncia. Todos os homens sabem conservar, são raros que sabem privar-se, renunciar, privar-se. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. Na construção desse reino, vamos ter que abrir mão de certos direitos, inclusive, que temos em favor do direito da maioria. Aí aqui, estudando, eu fui lá no livro Paulo e Estevão e reportei aquele momento em que Paulo passa no deserto, e quando ele volta do deserto, ele vai
aí acabou, né? Quando ele inclui o pai necessitado do carpinteiro, então naquele momento o pai, né, não recebe mais, o abandona e ele retoma por conta própria para seguir a vida que ele escolheu. Depois o pai, né, dá o dinheiro do servo, o servo vai tentar ainda levar aquele dinheiro, ainda como uma forma de auxílio. Mas naquele momento ali, Paulo coloca a paternidade divina acima da paternidade terrena. Ele amava o pai, respeitava o pai, reconhecia o pai terreno, mas naquele momento ali ele precisou renunciar a tudo isso para escolher o reino de Deus, para escolher a Deus. Então, fala dessa separação, e essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial. Quando a gente pensa em separação, pensa logo na extrema, né? Quando há desencarnação, na morte do corpo, há essa separação. Essa separação em favor do reino divino, necessariamente não é da morte do corpo físico. Ele até fala que essa morte, muitas vezes, é proveitosa e é providencial. Algumas vezes lamentamos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá esse capítulo que fala sobre as mortes prematuras, né, quando morre um jovem, quando morre uma criança, especialmente quando morre um jovem, nós lamentamos muito, né? Realmente é triste, a gente pensa, cheio de vida, cheio de planos, né, tanta coisa que poderia ainda fazer e a morte interrompeu. Isso é uma verdade. Só que muitas vezes esse retorno na juventude ao plano espiritual é proveitoso e é providencial. Que às vezes ali na frente, aquele jovem, né, que está um pouco jovem, que é no espírito, ele poderia se complicar muito mais. Está fazendo tantas escolhas perigosas, está criando tantas celeumas estranhas, que para que ele não piore a situação dele, ele é recolhido ao plano espiritual. Isso é providencial por Deus. Nós ficamos felizes? Não. Essa é uma explicação que atende à nossa questão da cognição, a questão do cérebro. A do coração é uma dor. A questão do sentimento, ela é legítima, uma dor. Mas muitas vezes aquele jovem é recolhido cedo para que não se comprometa mais. Para que possa dar uma pausa e retorne uma outra encarnação com melhores condições de seguir melhor. Por isso é muito sábio quando num momento desses nós pensamos e falamos, Deus sabe de todas as coisas. E é verdade. Tem alguns casos que só nos resta mesmo nos submetendo à vontade de Deus. Tem gente que até fala, Deus sabe de tudo e eu não sei de nada. E é uma verdade. Então, todo um histórico está ali. Então, Jesus até fala ainda, Simão, quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor ao reino, que é o tabernáculo da vida eterna. Então, às vezes a gente pode se afastar, às vezes a gente até hoje, uma coisa assim, para vir aqui, de repente nós até gostaríamos mais de estar no nosso sofá, vendo uma televisão. Quem vem direto do trabalho gostaria de já ter tomado um banho, relaxado, poder estar em casa. Mas na hora a gente renuncia a esse conforto para estar aqui. Está um pouco mais calor, e o está muito enjoado, ficar me ouvindo. Então, mas é uma renúncia que se faz também. De repente eu gostaria de estar mais livre, mas eu renuncio a essa liberdade material para a construção do reino de Deus. Aonde? Em mim. Eu vim aqui, estou lendo, estou comentando, no intuito de construir o reino de Deus em mim, não é em nenhum de vocês. Que cada um deve procurar a construção do reino em si mesmo. Então, são pequenas renúncias que nós fazemos. Quantos de nós já não ouviu de familiares, de amigos, que somos beatos, por exemplo? Não, puxa, pelo sábado de manhã, todo sábado de manhã você está no centro, mas sábado é um dia de passeio, sábado é um dia disso, daquilo, mas toda noite você vai 3 noites ao centro, não está em exagero, não. Então, quer dizer, eu sei que eu estou construindo em mim, às vezes o outro não compreende a esse respeito. Então, renuncia-se a algumas situações que seriam agradáveis, que são agradáveis, por outras que sabemos que é uma construção que estamos fazendo. É lenta, é paulatina, mas que se faz.
aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do Espírito. Aí eu vou ter que relembrar o Guilherme, né? Não que seja dele essa questão, mas no livro dos Espíritos é a questão 1009, que é uma resposta justamente de Paulo, apóstolo, quando fala qual é a meta. No sábado mesmo, o Guilherme repetiu essa frase, a gente está repetindo várias vezes, porque ele que ressaltou para a gente. Então é a questão 1009 do livro dos Espíritos, que fala qual é a finalidade. Está aqui, ó. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. E é Paulo quem escreve, né? O comentário de Paulo, a resposta 1009 do livro dos Espíritos. Então a gente gravitar para a unidade divina é a nossa finalidade. Então essa construção do reino em nosso coração é a nossa finalidade, estarmos aqui. Então, de novo, Jesus fala, o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas. Ninguém como ele soube retirar-se das posições no instante oportuno, em obediência aos desígnios divinos. Por isso que Jesus é um mestre, é um modelo guia. Ele soube retirar-se de tudo o que era a materialidade para a construção do reino divino, não nele nesse momento, mas para anunciar para que a gente construísse no nosso coração esse reino. Então Jesus é o guia, é o modelo da humanidade pelas suas ações, pelas suas atitudes. Então esses dois episódios, né, que acontecem num curto espaço de tempo, quando Jesus, das bodas de Caná, transforma a água em vinho e é interpelado, perguntado por Pedro, ele faz todo esse discurso sobre a amizade e seguido, né, depois, ele é duro quando fala na construção do reino de Deus, né, abandonar pai, mãe, irmãos para seguir e para fazer essa construção do reino. Esses dois episódios nos levam à reflexão sobre amor e renúncia. Então, renunciar, muitas vezes, ao desejo místico que temos em favor de algo que sabemos ser melhor, mais espiritualizado, é um momento de construção do reino de Deus em nós. Então, já partindo para o final, vem trazendo toda a trajetória desse capítulo e relembra o momento do Calvário. É o último parágrafo desse capítulo. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, sem queixar-se, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira missão. Então, no momento do Calvário, renunciando, amando, renunciando, sem queixas e compreendendo a humanidade naquele momento ali. Jesus, mais uma vez, dá mostras da prova de que já tinha nele esse reino de Deus construído e que por isso veio anunciá-lo a nós. Esse é o diferencial de Jesus. Não era como muitas vezes nós fazemos. Ditamos o que é bom, aditamos para que o outro faça. E intimamente não conseguimos ainda construir. Essa é a diferença que Jesus exemplificou e que tem para nós aqui hoje, como ainda essa lei de amor. Então, amor e renúncia são dois momentos bem desafiadores da nossa vida de espírito. Então, que quem puder ler a lição toda, o livro Boa Nova, ele tem para baixar na internet no PDF. Se quiser ler só a lição de hoje também, pode procurar o título que vai aparecer para reler, para saber os detalhezinhos. Que a ideia nossa também é incentivar que a gente se aproxime cada vez mais da Boa Nova. Não do livro, mas dessa boa notícia que é a vida de Jesus entre nós e que é a construção do seu reino de amor. Jesus abençoe. Então, nós agradecemos a Jane pela mensagem da noite, pelo estudo, né? Tão bonito. A gente fica assim ouvindo, começa a refletir, né? Vai pensando assim, meio de pensamentos. Muito bom mesmo o estudo. Então, nós agradecemos.
sempre bom a gente estar aqui, ouvir, né? Sentir essa paz, graças a Deus, que nós temos essa oportunidade. E nós estamos encerrando o primeiro momento da reunião, vamos iniciar o passe. Quem não for receber, quem não sentir a necessidade, que a gente deseja que tenha um bom retorno ao celular. Aí quem for ficar aqui para receber o passe, que a gente possa ficar em silêncio, possamos estar refletindo, né, sobre o estudo dessa noite. Então vamos novamente agradecer a Deus pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, estarmos recebendo tantas coisas boas e principalmente essa paz que está nos envolvendo nesse instante. Que possamos retornar aos nossos lares em segurança, em paz, levando todas essas vibrações. Abençoe, Senhor, nossos irmãos que encontram em seus lares e também estejam sentindo essa mesma paz. Envolva os trabalhadores desta casa, que possamos estar mais imbuídos de bom ânimo, estar mais atentos aos nossos pensamentos, às nossas ações, que possamos estar sempre vigilantes, Senhor. Obrigada mais uma vez por esta oportunidade, a oportunidade do estudo, do aprendizado, a oportunidade de estar nesta casa que nos abençoa, que nos acolhe, que nos faz tão bem. Abençoe os trabalhadores da tua seara. Abençoe também o nosso